eu volto a conversar com a nossa analista Jussara Soares. Jussara, a reação do governo americano ainda é reflexo das articulações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Isso fica muito claro para a gente, mas sabemos que apoiadores próximos de Jair Bolsonaro acreditam que novas sanções neste momento podem prejudicar o ex-presidente. Exatamente, Márcio. Há um temor de que as novas sanções aplicadas pelos Estados Unidos podem acarretar um revés para o próprio ex-presidente, que neste momento está em prisão domiciliar, porém acabou de ser condenado por tentativa de golpe de Estado. E aí, lá na frente, depois de esgotados os recursos, o ministro Alexandre de Moraes, que é relator deste caso, pode ali aplicar definir que o próprio ex-presidente possa ir para Papuda, por exemplo, ou uma outra unidade de prisão. Bem, o que está acontecendo agora, neste momento, é que eles falam, mesmo essas pessoas próximas a Bolsonaro, dizem que Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente e deputado federal, e o jornalista e empresário Paulo Figueiredo, que mantém contato nos Estados Unidos, que eles não têm controle do que será aplicado pelo Departamento de Estado americano, nem pela Casa Branca ou pelo Departamento do Tesouro. O que eles dizem é o seguinte, que não se sabe o que vem exatamente, há uma expectativa que a lei Magnitsky pode ser estendida a familiares do ministro Alexandre de Moraes e também para outros ministros da Corte. Mas não há nenhum controle sobre isso, se, por exemplo, pode haver mais cancelamento de vistos, novas medidas tarifárias, não há nenhum controle sobre isso. E há um temor de que, diante disso, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que é citado como razão para a aplicação dessas sanções, pode ser ainda mais prejudicado aqui após ter sido condenado por tentativa de golpe de Estado. Agora, Jussara, você falou dessa possibilidade do ex-presidente ir para Papuda, por exemplo. A gente sabe como a defesa de Jair Bolsonaro quer evitar que ele vá para uma cadeia, para uma cela, de qualquer maneira, naturalmente isso. E eles contam com o apoio de Tarcísio de Freitas. A gente acabou de falar do governador de São Paulo. Exatamente, Márcio. E é curioso porque parte dos bolsonaristas querem que Tarcísio de Freitas siga subindo o tom contra o Supremo Tribunal Federal. Porém, muitos deles, e aí isso é importante a gente dizer, que há uma divisão dentro do bolsonarismo, porque parte deles acredita ainda que Tarcísio de Freitas, mesmo após ter chamado Alexandre de Moraes de tirano, mesmo depois de ter sendo muito duro com o Supremo Tribunal Federal, que ele possa retomar esse diálogo, até numa tentativa de buscar algum tipo de apaziguamento e aí tentar livrar Bolsonaro de uma, por exemplo, de ir para uma cela, ir para Papuda, por exemplo. E aí esse é a questão. Há, segundo aliados de Tarcísio de Freitas, uma brecha aberta com o Supremo Tribunal Federal, mesmo após os ataques. Que o diálogo institucional segue, porém, daria para conversar ali para tentar ajudar Bolsonaro. Mas como a gente estava dizendo anteriormente, essas questões vindo dos Estados Unidos, novas sanções, novas aplicações, complica ainda mais. Então, ou seja, Tarcísio de Freitas, que tinha um bom diálogo, inclusive era criticado por Eduardo Bolsonaro por ter esse diálogo com a Corte, depois ele subiu o tom com os ministros do Supremo Tribunal Federal, foi muito direto com o ministro Alexandre de Moraes e agora parte do bolsonarismo ainda quer que ele tente usar aquele diálogo que ele tinha, tentar resgatar isso para tentar livrar Bolsonaro da Papuda e aí que ele siga numa prisão domiciliar. Márcio. Jussara, só para não restar dúvida, qual foi o termo que Tarcísio de Freitas usou em relação ao ministro Alexandre de Moraes? Foi tirano, não foi? Tirano. Exatamente. Ele usou esse termo tirano para se referir ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, e que agora também vai definir para onde vai o ex-presidente Jair Bolsonaro. Era só para ficar claro. Obrigado, Jussara Soares.